Fala galera, tudo bem com vocês? Giannis Antetokounmpo no Golden State Warriors. Pois é, pessoal, essa é a notícia que saiu aí nos veículos americanos na última semana também, né? Comentários em podcasts e tudo mais. E a situação, né, vai se tornando aí cada vez mais próxima de acontecer. E vamos entender como isso pode acontecer já nessa próxima off-season, tá? Então, eu, André Fantato, aqui com vocês para falar desse assunto, para fazer o resumão da semana 13 da temporada 24-25 da NBA, né? E trazer outras informações aí para vocês, como é de costume no nosso vídeo, toda segunda-feira, né? Notícias, resumo e tudo mais. Então, antes da gente falar de tudo isso, pessoal, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, 3 passos muito importantes para a gente continuar firme e forte aqui fazendo conteúdos no Bola Laranja para vocês. Beleza? Então, vamos falar desse assunto que saiu aí, né, que surgiu durante um podcast da ESPN americana, né, podcast The Hoop Collective, do Brian Windhorst, dessa possibilidade que já vinha, né, já vinham falando sobre isso na temporada passada, nessa última off-season, mas que novamente vem à tona do Giannis Antetokounmpo se juntar ao Stephen Curry no Golden State Warriors. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Da onde o André tirou isso, o Bola Laranja tirou isso? O negócio é o seguinte, pessoal. Durante o podcast da última semana, The Hoop Collective, do Brian Windhorst da ESPN, ele bateu um papo ali sobre a situação do Draymond Green, né? Com o jornalista On Young-Misuk, né? On Young-Misuk, que cobre o Golden State Warriors, né? Ali pela ESPN, né? Fala bastante sobre o Golden State Warriors. Então conversaram sobre alguns outros assuntos. E veio à tona o assunto de trocas, as declarações que o Curry deu na última semana e trocas para o Golden State Warriors. E o Young Misuk falou o seguinte: olha, até onde eu sei, o Warriors não está interessado no Jimmy Butler, né? O time também não faria qualquer troca para ter o Vucevic, né? E que o interesse do time seria na próxima off-season, né? Se as coisas não forem bem em Milwaukee, ou seja, o time não disputar o título, não tá lá no topo nessa temporada, existem grandes chances do Giannis Antetokounmpo sair. Ele já disse isso, né? Aí trouxeram Damian Lillard, mas não tá dando muito certo, né? Como vocês podem ver aí, o Bucks para mim não é nem top 6, top 7, top 8 times para vencer o título hoje. Então, a chance dele sair é grande. Ele tem um contrato grande, né? São mais ou menos 240 milhões de dólares, 50 milhões, né? 48 nessa temporada, 57 na próxima, 62 na outra e na última 66 milhões. Então, um contrato de 4 anos aí ele tem, né? É um contrato bem grande, mas seria possível. E como o Warriors faria isso, vocês devem estar se perguntando, pessoal. O Warriors oferecendo Andrew Wiggins, que tem 27 milhões de salário anuais, Moses Moody, que a partir do próximo ano, o contrato dele passa a ser de 11 milhões de dólares. E Jonathan Kuminga, que também a partir do próximo ano, né, ou seja, a temporada 25-26, onde essa off-season se iniciaria, também seria de 10 milhões. Somando esses 3 salários, você consegue dar o match, né, igualar com o salário do Giannis Antetokounmpo. E o Warriors tem bastante capital de draft para oferecer. Tem 5 escolhas de primeira rodada, pelo menos, tá, disponíveis, e algumas outras de segunda rodada. Então, essa seria mais ou menos a matemática para o Golden State Warriors conseguir o Giannis Antetokounmpo e trazer uma grande estrela, uma super estrela, um nome aí, né, que hoje é um dos maiores da NBA para jogar ao lado de Stephen Curry. A minha opinião sobre tudo isso, tá? Até aqui são informações, vi no podcast do Brian Windhorst, algumas páginas aqui do Brasil, Jumper Brasil, GoltBR postaram como notícia também essa fala, né? Essa parte da entrevista do On Young-Misuk lá para o Brian Windhorst no The Hoop Collective, renomado podcast lá, né? Se tratando da ESPN americana sobre podcasts. Então, são informações que ele trouxe ali e que acredita que isso vai ser feito em cima da entrevista do Curry, que disse que o Warriors não precisa fazer um movimento desesperado. É difícil a gente ver jogadores falando isso, ainda mais na situação que o Curry está, né? O Warriors hoje é o 11º, não iria nem ao play-in. E a gente sabe que a janela do Curry está se fechando para conquistar título. Ele não tem mais muitos anos na NBA. Então, difícil a gente ouvir o jogador falar isso, mas com certeza esse discurso está alinhado com o general manager, né, do
Golden State Warriors, Mike Dunleavy, com Steve Kerr, com todo mundo ali. Por quê? Não faz sentido o time fazer uma movimentação agora de trazer Vucevic, trazer Jimmy Butler, jogadores que melhoram o elenco do Golden State Warriors, com certeza, mas não o colocam como um contender, na minha opinião, tá? E aí você abriria a mão de escolhas de draft, abriria a mão de jogadores interessantes a longo prazo, como Jonathan Kuminga, como Muri, né? E não conseguiria fazer esse time virar um contender. Agora, se o time espera, que é o que, né, está sendo falado, e o Warriors traz o Giannis Antetokounmpo na próxima off-season e monta essa dupla aí da imagem, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo, aí eu vou te falar que a coisa muda. Mantendo talvez Draymond Green no time, trazendo umas outras peças ali, mas aí você tem uma dupla muito explosiva que vão se combinar muito bem, um cara que arremessa muito bem de três, que é um dos melhores armadores que a NBA tem, um dos melhores arremessadores, o melhor arremessador que a NBA já viu, com um dos caras que é mais explosivos em direção à cesta, infiltra muito bem, pega rebote, defende bem. Então, seria ali uma das melhores duplas que a gente já viu, né? Claro que teria que esperar entrar em quadra para ver o que acontece, mas para mim iria dar muito certo. Então, eu assino embaixo, faz total sentido o Warriors deixar essa temporada meio que de lado, né? Levar ali no que for possível e já pensar na próxima, né? E o Giannis tem 30 anos, pessoal. Pensando em Vucevic, já é um pouco mais velho. O Butler já está com 36 anos, 35 para 36 ali. Então, para mim, faria total sentido, né? E o Curry poderia esperar mais um ano para poder ter esse jogador a partir da próxima off-season, né? Que seria 25, 26, agora no mês de julho, né? Já inicia a próxima off-season. E aí, no final desse ano, já na temporada 25, 26, já teria essa dupla. Então, para mim, é a melhor coisa que o Warriors poderia fazer, e aí sim colocaria o Warriors como um contender novamente e daria o que o Curry precisa para conseguir levantar o quinto caneco dele na NBA. E eu acho que se não der certo as coisas para o Milwaukee esse ano, como não está parecendo que vai dar, né? O time não está jogando tão bem assim para a gente pensar em título, né? Eu acho que o Giannis também vai forçar essa troca. O Warriors vai oferecer escolhas, vai oferecer esses jogadores que eu falei para conseguir ter aí essa negociação e montar essa dupla seria uma das melhores aí da NBA. Certo? Então, essa é a minha opinião. O Warriors deve esperar e deve conseguir esse movimento. Já falou muitas vezes, sempre tem aquela coisa, né, de onde a fumaça tem fogo, né, onde tem fumaça tem fogo. Então, eu acho que isso pode realmente acontecer, não para essa temporada, mas na próxima off-season. Então, passando pelo assunto aqui, pessoal, do que eu vi aí de notícias nessa semana, né? No nosso resumão semanal, sempre trazendo algumas coisas diferentes aqui para vocês também, além dos melhores e piores. Então, vou passar bem rapidinho aqui pelos melhores e piores da semana, beleza? O melhor time da semana escolheu o Los Angeles Clippers, com 4 vitórias na semana, né? Uma menção aí para o Bucks, que também teve 4 jogos e 4 vitórias, mas o Clippers foi escolhido como time da semana. Jogador da semana, esse que estava na foto aí, Giannis Antetokounmpo, nas 4 vitórias do Bucks, atuou muito bem, teve um plus-minus de mais 23,5, né, um ótimo plus-minus nessa semana aí. Então, Clippers, melhor time, e Giannis, melhor jogador. E o time que amassou o aro, Philadelphia 76ers, não sai nunca do lugar, né, 4 derrotas, não consegue melhorar de jeito nenhum. E o jogador que amassou o aro, Paolo Banchero, 3 derrotas do Orlando Magic, né, um plus-minus de menos 16 e 35% de aproveitamento no geral, sendo 18% só na bola de 3. Então, muito mal o Paolo Banchero. Tem que dar um descontinho porque tá voltando de lesão, mas mesmo assim foi muito mal. E o nosso top 5 de times da semana de número 13, né? É o seguinte, Memphis Grizzlies entrando na 5ª colocação, é o terceiro colocado no Oeste, né? Tirando o New York Knicks, que era o terceiro aqui, teve uma semana com 2 vitórias e 1 derrota. Boston Celtics, o quarto, com 1 vitória e 2 derrotas, semana ruim, né? Segundo colocado no leste, cai para a 4ª posição do nosso top 5. Em terceiro, Houston Rockets sobe uma posição, teve 3 vitórias e 1 derrota nessa semana de número 13, né? Oklahoma City Thunder se mantém em segundo, 3 vitórias e 1 derrota, venceu o Cleveland Cavaliers, igualou a série, né? Dos primeiro colocado do leste contra o primeiro colocado do oeste. Vamos lembrar que na semana retrasada foi o Cavs quem venceu o OKC jogando em Cleveland. E nessa semana, jogando em Oklahoma, o OKC venceu o Cavs, então se mantém em segundo. E em primeiro, Cleveland Cavaliers com 2 vitórias e 1 derrota na semana de número 13, né? 35 vitórias e 6 derrotas no geral, é o primeiro colocado no leste. Então, quinto, Grizzlies, quarto, Celtics, terceiro, Houston Rockets, segundo, Oklahoma e primeiro, Cleveland Cavaliers,
fechando aí o nosso top 5 de times, o nosso ranking de momento na NBA, né, dos times aí que estão melhor atuando nessa semana. Beleza, pessoal? Encerrado, então, aqui o nosso resumo da semana número 13, né? Semana que aconteceu do dia 13/1, a última segunda-feira, até ontem, domingo, 19/1. E também o assunto aí de Giannis Antetokounmpo podendo ir para o Warriors. Obrigado a você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. 3 passos muito importantes para a gente, pessoal. E siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @bolalaranja.oficial, assim como no Threads também, para ficar por dentro de tudo o que a gente traz para vocês sobre NBA e sobre basquete, beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!